meus queridos alunos, meus queridos estudantes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Projeto de Vida. Eu sou a professora Ianara Camurça e estarei aqui com vocês, os auxiliando nessa jornada de descobrimento. Aula 11, objeto de conhecimento. Ressignificando vivências na escola. Detalhamento, relações entre pares, relação professor-estudante e comunidade escolar e extraescolar. Então, preparados para mais um momento de muito aprendizado? Vamos lá! Olá, meus queridos alunos, bem-vindos à nossa aula de Projeto de Vida com o tema Ressignificando Vivências na Escola. Ressignificando, né? Dando um novo significado às nossas vivências na escola, às nossas vivências do cotidiano. Sabemos que dentro do ambiente escolar, muitas vivências, muitas situações acontecem. É um universo totalmente à parte. A comunidade escolar, né, o universo escolar, ele é muito vasto. E dentro dele nós vivemos muitas coisas, né? São muitas vivências. E cada uma tem um significado. E na nossa aula nós vamos dar um ressignificado a ela. Vamos ver com outros olhos todas essas situações, essas pessoas que compõem a nossa comunidade escolar. E para iniciar esse momento, eu gostaria de começar com os alunos, aqueles que fazem parte, né, a alma da escola. São eles que são o motivo de toda a movimentação dentro de um ambiente escolar. E aí, falando dos nossos alunos, falando de estudos, nós vamos comentar sobre as relações entre pares. As relações entre pares, como nós iremos começar a ver, elas são estratégias de aprendizado. Né? Então, quando nós falamos de relações entre pares, eu digo que se trata da formação de duplas. Quem por aí estuda em dupla? É bom estudar em dupla, não é mesmo? Né? Então, essa relação entre pares, eu estou falando de pares, eu estou falando de dois, né? Por isso a formação de duplas na turma. Com que objetivo? Né? Para que o aprendizado seja construído conjuntamente, ou seja, em conjunto, e haja o compartilhamento de ideias. Então, para que haja um aprendizado em conjunto e um compartilhamento de ideias, essa relação entre pares, essa formação de duplas, é uma teoria muito bem estabelecida dentro das práticas de aprendizagem. Então, essa é uma prática que faz parte do que nós chamamos de metodologias ativas, né? São as metodologias ativas do ensino contemporâneo. São metodologias que utilizamos para que o ensino dentro de sala, para que o ensino dentro da escola seja mais eficaz, seja mais eficiente e mais interessante para os nossos alunos. Então, quando nós falamos de metodologias ativas, estamos falando de uma das melhores metodologias de ensino-aprendizagem dentro do ambiente escolar. Se estamos falando de uma das melhores metodologias e estamos citando que a relação entre pares é uma das ótimas opções, então vamos aqui por esse caminho, porque ele é, sim, um caminho bom, né? Então, a relação entre pares contempla 3 atividades. Elas são interligadas e são complementares, ou seja, elas se ligam e fazem sentido. A primeira é o trabalho individual. Ou seja, eu estou estudando, eu vou ter o meu aprendizado de forma individual, depois eu vou para o meu trabalho em pares, ou também pequenos grupos, podem ser pequenos grupos, né? E aí todo esse conhecimento individual que eu adquiri, eu vou trabalhar
ele de forma coletiva, né? Seja em par, ou seja, com mais uma pessoa, ou com um grupo pequeno. Então, várias pessoas que tiveram um trabalho individual terão aí essa chance de compartilhar conhecimentos em pequenos grupos. E aí nós temos o nosso terceiro ponto, que é o momento coletivo. É aquele momento que nós vamos levar toda essa discussão que nós começamos ali de forma individual, passando pelo nosso par de uma forma coletiva, ou seja, abrangendo, levando a um outro nível aquilo que eu comecei a aprender sozinho. Então, nós temos 3 etapas: a minha com a minha dupla e depois de forma coletiva. Entendam que esse conhecimento, esse conteúdo, ele será trabalhado em 3 momentos. E aí terá uma discussão e fará com que esse conhecimento seja ampliado, visto, né, com outros olhos. E aí vamos ver alguns benefícios das relações entre pares. Por que é indicado, né, estudar aí em parceria com alguém? Então nós temos aqui o protagonismo estudantil. O aluno, quando estudando com um colega, ele tem a oportunidade de exercer o seu protagonismo estudantil. Então, ele pode ali se colocar como protagonista do próprio processo de ensino-aprendizagem, buscar aquilo que ele acredita que dê certo no seu momento de estudo e ser o protagonista do seu momento. Então, nós temos aqui o reforço da aprendizagem. Então, uma vez que você estuda com um colega, que você troca informações, você vai tendo o reforço dessa aprendizagem. Você aprendeu sozinho e agora está aprendendo com o seu colega. É um reforço, né, vindo ali do outro, uma ajudinha nesse momento do estudo. Nós também temos o espírito de equipe, uma habilidade a ser desenvolvida dentro do ambiente escolar. O espírito de equipe, ele precisa estar presente, ele faz parte desse momento. Nós temos o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Olha aqui, nós estaremos tratando essas habilidades interpessoais, ou seja, os relacionamentos, o meu contato com o outro. E a ampliação do conhecimento, quando eu compartilho, quando eu falo, ou quando eu ensino aquilo que eu estou aprendendo, eu tenho a ampliação desse conhecimento. Às vezes o colega tem uma ideia diferente, eu acho que faz sentido. Então eu adoto para mim e dessa forma eu amplio o meu conhecimento. Então nós temos inúmeros benefícios, né, do estudo dessa relação entre pares. E além, né, desse relacionamento entre alunos, entre pares, nós temos um relacionamento também muito importante dentro do ambiente escolar, que é a relação professor-estudante. Essa deve funcionar de uma forma maravilhosa. Então, quando uma relação de parceria e admiração é desenvolvida entre professores e alunos, o processo de ensino e aprendizagem se torna mais leve e prazeroso. Então, nós estamos falando de parcerias, de relações que contenham parceria e admiração, certo? De forma sensível, o educador, ele pode mediar a construção do conhecimento e inspirar os estudantes. Então, o professor, tendo, né, esse posicionamento sensível, ele pode sim mediar, intermediar esse conhecimento. Ele pode construir um conhecimento e inspirar os seus alunos de muitas e muitas formas. A emoção, ela interfere nesse processo de retenção de informação. Então, ter uma boa emoção dentro desse ambiente vai ajudar nessa retenção de informação. As pessoas, elas precisam de motivação para adquirir conhecimento, já que a atenção é imprescindível para a construção do saber. E mais, quando uma nova informação
é associada a um conhecimento prévio, a formação de memória se torna mais efetiva. Então, quando eu tenho uma ótima relação com o meu professor, né? Com o meu professor, isso gera uma emoção. Então, se isso gera uma emoção, uma boa emoção, né? Nós temos aí a associação daquele conhecimento com aquele sentimento, tornando essa memória uma memória prazerosa, né? Mais efetiva, trazendo um conhecimento mais gostoso de se aprender, né? Então, é muito importante que a relação professor-aluno seja boa, né? Seja satisfatória. Então, vamos ver aqui a importância dessa relação do professor do aluno. Nós vamos ter aí o envolvimento com a escola, a aprendizagem de conteúdos, a construção de valores e o desenvolvimento integral. Então, ter esse bom relacionamento faz com que todos esses itens possam ser desenvolvidos. Então, o aluno se sente mais envolvido na escola, ele aprende melhor os conteúdos, ele consegue construir valores através dos valores dos próprios professores. Eles vão ter um desenvolvimento integral, não só acadêmico, não só de conhecimento, eles vão ter um desenvolvimento em vários aspectos da sua vida. Ou seja, essa relação, ela traz muitos benefícios para os alunos. E como que essa relação pode ser desenvolvida, né? Temos pontos fundamentais nessa relação entre professor e aluno. Um deles vejamos aqui, o diálogo. Então, o professor ter um excelente diálogo com seu aluno é muito importante. O pertencimento, o aluno se sentir pertencente àquele ambiente é muito importante. E a confiança. Ter confiança naquele professor, saber que ele vai lhe guiar da melhor forma possível, um ambiente agradável, sem conflitos, sem pressão, sem medo e a gestão de conflitos. Então, o professor ele precisa saber gerir esses conflitos que podem surgir em sala de aula de forma agradável, né? De forma inteligente, para que o aluno se sinta ali acolhido, né? Pertencente ao ambiente. E aí eu trago a vocês um vídeo com os comentários sobre essa relação professor-aluno. É um vídeo que nós temos aqui entre professores e entre alunos. Vamos assisti-lo. Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Ítalo de Língua Inglesa. E eu sou a professora Yara Weiman de Biologia. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a relação entre professores e alunos. Uma relação que, quando existente, ela pode trazer diversos benefícios para a nossa sala de aula, tanto para professores quanto para alunos. Isabelle, qual a importância de ter uma boa relação com os seus professores? Bom, a importância é que ajuda muito a gente nos estímulos, tanto nos estudos quanto para a vida. É muito bom ter essa relação com o professor, porque a gente se sente mais à vontade na sala de aula, sente mais à vontade em perguntar as coisas para ele. E a gente se sente muito acolhido por eles quando eles fazem esse tipo de coisa, quando a gente se relaciona com eles, né, Enzo? Exatamente. Como ela falou, a gente se sente muito mais à vontade na sala de aula, entendeu? Porque hoje criou-se um estigma de que quem pergunta é burro na sala de aula. E isso está totalmente errado. Eu sempre pergunto bastante para sempre poder absorver o máximo possível e tento fazer aquela aula ser o mais proveitosa possível para mim e para o professor, não é mesmo, Israel? Sim, é muito bom que a aula seja proveitosa assim para o aluno e que tenha essa relação boa, já que o aluno passa parte da sua vida na escola e é muito cansativo. E essa boa relação faz com que essa rotina na escola não seja tão estressante como é normalmente para alguns alunos que não têm uma relação boa com o seu professor. E, inclusive, essa relação, como foi pontuado aqui, que tem vários benefícios, tanto para os alunos quanto para os professores, na aprendizagem, na autonomia, para deixar a aula muito mais leve, mas é importante a gente pensar como que a gente pode construir uma boa relação entre professores e alunos. O que você
você acha, Ana Larissa? Como que a gente pode construir uma boa relação entre professores e alunos? Eu acho que ambos os lados têm que se ouvir, tanto o professor quanto o aluno. Se caso o aluno tiver dúvida, chegar ao professor e quando o professor vê que o aluno está tendo dificuldades, eu acho que ele deveria chegar e ter uma breve conversa com ele e analisar o que estava acontecendo dentro de sala. Eu acho que assim ia ter um ar mais leve, um ar mais sutil do aluno chegar ao professor, falar suas dúvidas, perguntar como melhorar naquilo. Então eu acho super importante ter a comunicação e ter uma amizade. Mas claro, sem esquecer a área profissional. Ter a área profissional e também ter uma amizade com o aluno que está sendo ensinado pelo professor. Isso, muito bem. E professor Yara, a aluna Ana Larissa falou uma palavra muito importante, né? Que para a gente conseguir construir uma boa relação com os alunos, nós temos que ouvi-los. É muito importante a gente ouvir os alunos, não é mesmo? De fato, quando ouvimos os alunos, nós estamos dando significado à presença deles ali, à argumentativa deles, e que muitas vezes falha ou em casa ou mesmo dentro de sala de aula. Então, ao você colocar este significado numa conversa, o aluno passa a olhar para você como um ser humano e não com aquele estigma que o professor está numa hierarquia superior a ele. E isso é muito benéfico para a construção da profissão deles no futuro. E eu concordo com a senhora, viu, professora? É uma relação muito importante. Muito obrigada pela participação de todos, viu? Espero que esse momento tenha sido proveitoso e até a próxima. Ou seja, a relação professor-aluno, ela faz com que todo um ambiente seja ajudável, tanto para os alunos quanto para os professores. E, sobretudo, para a comunidade escolar, de uma forma geral. Então, a comunidade escolar é um termo utilizado para descrever o conjunto de pessoas que estão envolvidas e que têm interesse na vida e no funcionamento de uma escola. Essa comunidade escolar, ela é composta por alunos, por pais, por professores, funcionários, por gestores e demais membros da comunidade local, que possam ter algum tipo de relação com uma instituição de ensino. Então, sabemos que a comunidade escolar é composta por diversos membros. Quando falamos de comunidade, não falamos somente das pessoas que estão dentro da escola, mas aí juntamos os pais também que estão fora. E o que é o relacionamento entre a escola em si e essa comunidade? Ou seja, o relacionamento entre escola e comunidade é toda a comunicação que envolve a instituição de ensino, ou seja, a escola, e as pessoas que fazem parte da comunidade local. Como nós falamos, os pais, os professores, os alunos, os gestores, todo mundo que faz com que essa escola funcione. E por que é importante a existência de uma boa comunidade escolar? Por quê? Porque a comunidade escolar, ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e no sucesso de uma escola. Ela contribui para a construção de um ambiente educacional saudável e estimulante, onde os alunos se sentem acolhidos e motivados a aprender. Se eu tenho uma boa integração, se a participação ativa da comunidade escolar fortalece os laços entre a escola e a sociedade, ela vai promover uma educação mais contextualizada e alinhada com as necessidades e as demandas locais. Ou seja, a integração da comunidade escolar com todo esse corpo que constitui, que faz parte, que monta os pais, tanto interno quanto externo, isso faz com que os alunos tenham um bom desempenho no processo de ensino-aprendizagem. E como que eu posso envolver esses alunos dentro da comunidade escolar? Então, os alunos, eles são a parte essencial dessa comunidade escolar e eles devem ser incentivados a participar ativamente das atividades e decisões relacionadas à escola. Então, aqui citamos, por exemplo, o protagonismo estudantil. Eles são convidados a tomar essas decisões e integrar de fato. O envolvimento dos alunos promove o senso de pertencimento
e responsabilidade, além de desenvolver habilidades de liderança, trabalho em equipe e cidadania. Então, esse envolvimento deles traz essa sensação de pertencimento, que é muito importante para o desenvolvimento deles. Os estudantes, eles podem contribuir por meio de representações estudantis, projetos sociais, participações em conselhos escolares, entre outras formas de engajamento. Então, tem várias formas com que eles podem contribuir. E aí, nisso, estamos falando do envolvimento dos alunos dentro dessa comunidade. Mas aí, quando eu vou falar dos pais, né, da participação dos pais na comunidade escolar. Então, essa participação ela é de extrema importância, principalmente para o sucesso educacional dos alunos. Os pais, eles são os primeiros educadores dos seus filhos e eles têm um papel fundamental na formação de valores, no acompanhamento do desempenho escolar e no apoio às atividades desenvolvidas pela escola. Então, os pais, sendo os nossos primeiros educadores, eles precisam participar ativamente dessa comunidade escolar. A comunicação entre pais e escola, ela é essencial para estabelecer parcerias e garantir uma educação de qualidade. Então, essa parceria vai fazer com que o espaço escolar e o espaço da família sejam integrados, e essa integração só traz benefício para os nossos alunos. Então, dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico de 2012, eles mostram que crianças e adolescentes que não possuem um acompanhamento da família no ambiente escolar apresentam o dobro de risco de ter um aproveitamento escolar fraco. Então, aí nós percebemos que a participação, a integração da família com a escola tem total ligação, né, incentivo aí no desenvolvimento dos nossos alunos. E aí passamos pela importância dos alunos, da família, e agora vamos para a contribuição dos professores na comunidade escolar, aqueles que são meros coadjuvantes do processo de aprendizagem dos alunos. Então, os professores, eles são peças-chave na comunidade escolar, pois eles são os responsáveis pela transmissão de conhecimento e pela formação dos alunos. Então, todos os alunos passam pelos professores e eles são os responsáveis por transmitir aquilo que é necessário no momento. E além da sua função pedagógica, os professores também desempenham um papel importante na construção de um ambiente acolhedor e inclusivo, no estabelecimento de relações de confiança com os alunos e na promoção de uma educação de qualidade. Então, o professor está em contato direto com o aluno e ele tem esse papel de construir um ambiente agradável para os alunos. E aí, passando, né, entrando aí nessas pessoas que servem a comunidade escolar, além do professor, nós vamos ter os funcionários da escola, como que eles podem se envolver nessa comunidade escolar. Os funcionários, como os profissionais, por exemplo, da limpeza, da secretaria, da cantina, entre outros, eles também fazem parte da comunidade escolar e eles desempenham um papel fundamental no funcionamento da escola, não é verdade? Eles contribuem para a organização, a manutenção da escola, garantindo um ambiente seguro e propício para o aprendizado. O envolvimento dos funcionários na comunidade escolar fortalece os laços de colaboração e valoriza o trabalho em equipe. Então, os funcionários fazem com que aquele ambiente seja propício para a aprendizagem do aluno. E aí, passando dos funcionários, nós vamos até a gestão escolar. Então, essa integração de gestão na comunidade escolar, né, ele é o responsável por coordenar as ações de todos esses membros envolvidos que nós já citamos. Essa gestão eficiente, né, uma gestão eficiente e participativa, promove a integração entre a escola e a comunidade, estabelecendo canais de diálogo e parcerias que contribuem para a melhoria da qualidade da educação.
Então, essa gestão é uma boa gestão para integrar a comunidade, os alunos, ela é essencial para fazer com que tudo flua. Todas essas pessoas participantes da comunidade escolar, elas funcionem da maneira devida, com o objetivo de quê? De gerar um bom aprendizado no nosso aluno. Então, seguindo aqui da nossa gestão, ela também é responsável por garantir a efetivação das políticas educacionais e promover ações que visem a inclusão e o sucesso de todos os alunos. Então, a gestão ela tem um papel importante nesse desenvolvimento de uma boa relação da escola e de toda a comunidade escolar. Mas essa boa relação, né, quais são os benefícios que uma boa relação da comunidade escolar pode trazer? Para os alunos, a participação na comunidade escolar promove o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, o senso de pertencimento e a construção de uma identidade positiva. Para os pais, a comunidade escolar oferece a oportunidade de participar ativamente da educação de seus filhos e de contribuir para a melhoria da escola. Para os professores, a comunidade escolar proporciona um ambiente de trabalho mais colaborativo e enriquecedor. E para a escola como um todo, a comunidade escolar fortalece a sua imagem e sua relação com a sociedade. E aqui nós vamos ver alguns exemplos de atividades da comunidade escolar. Então, dentro dessa comunidade, nós temos uma série de atividades que contribuem para o fortalecimento dos laços entre a escola e a sociedade. Algumas atividades podem ser, por exemplo, feiras culturais, festas temáticas, palestras, debates, projetos sociais. Podemos fazer campanhas de arrecadação, visitas a museus, a empresas locais, entre tantas outras. Essas atividades, elas proporcionam um momento de integração, aprendizado e troca de experiências entre os membros da comunidade escolar. Então, essas atividades, elas vão fazer com que toda a comunidade consiga se integrar. A escola, a gestão, os professores, os alunos, os pais. E aí vamos até a educação extraescolar. Então, quando falamos de educação extraescolar, ela se refere ao aprendizado que ocorre fora do ambiente escolar formal, ou seja, fora da escola. Isso pode incluir um aprendizado em casa, no trabalho ou na comunidade. O aprendizado ele acontece de várias maneiras além da sala de aula. Essa expansão do conceito de educação, ela reconhece que cada experiência de vida tem o potencial de ensinar e formar um indivíduo. Ou seja, a educação ela não se limita ao ambiente escolar formal. Ela permeia todos os aspectos da vida. Vários ambientes oferecem inúmeras oportunidades para aprender e crescer. Ou seja, né, dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem, dentro da nossa comunidade escolar, nós vamos ter pessoas que o compõem, que têm um papel fundamental na construção desse espaço propício ao nosso processo de ensino-aprendizagem. E nós temos muitas atividades que podemos realizar para que essa integração aconteça, para que nós tenhamos uma comunidade escolar de bem, né, integrada ali à escola em si. Muitas atividades podem ser desenvolvidas dentro da escola e fora da escola. Então, observamos que as atividades extraescolares, elas fazem parte desse processo de aprendizagem, de conhecimento, de integração. Então, quando falamos de ressignificar as vivências dentro da escola, precisamos reavaliar as nossas atividades, as posturas de cada pessoa participante dessa comunidade escolar e buscar sempre um caminho em que a educação e o processo de ensino-aprendizagem seja o principal objetivo, que seja satisfatório.
E por aqui nós finalizamos a nossa aula de projeto de vida e nos vemos em uma próxima aula.